Meus queridos e prezados irmãos da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus em vossos corações. Que essa graça e que essa paz possa reinar em você, possa dominar você por completo. Estava conversando com o irmão, eu vou tomar a liberdade de citar seu nome, só não vou falar de onde ele é, irmão Maurício. Estava conversando com o meu irmão Maurício e falando justamente sobre essa questão de nós vivermos sob a égide da graça, né? Como isso nos deixa mais descansados, numa acepção mais ampliada, né? Do termo. Nós realmente descansamos quando estamos sob a égide da graça de Jesus, né? E ele fez uma observação interessante, é o primeiro que me faz esse tipo de observação. Ele me disse que quando eu falo sobre o Evangelho da Graça, eu falo sorrindo. Aí eu disse para ele, mas como, né? Como não falar sorrindo? Porque realmente a graça nos deixa mais leves. E muita gente pode ficar espantada com isso, mas eu disse uma coisa para o meu irmão Maurício. Eu disse o seguinte para ele, olha, eu nunca ouvi um sermão em toda a minha vida de adventista, nunca ouvi um sermão sobre alguém falando do jugo suave e do fardo leve de Jesus dentro da igreja. Nunca ouvi ninguém tratando desse assunto dentro da igreja adventista. Qual assunto? O jugo suave e o fardo leve de Jesus. Eu nunca ouvi. Então eu estava dizendo para ele, fazendo um contraponto, né? O jugo, né, ele não tem nada de suave. O jugo que a igreja impõe sobre nós não tem nada de suave. E o fardo que ela coloca sobre nós não tem nada de leve. Pelo contrário, é um jugo muito duro e um fardo muitíssimo pesado, né? Então, quando a gente descobre a graça, e aí a igreja adventista tem ele se utiliza de um clichêzinho idiota, que só os idiotas que não sabem raciocinar é que gostam de se utilizar dele, para poder tentar prejudicar a ideia da graça, a ideia do verdadeiro evangelho baseado na graça de Jesus. O clichê é o seguinte: isso aí que você está pregando é graça barata. Ai, meu Deus, esse clichê é tão estúpido, tão idiota, né? Eles nunca entenderam os conceitos por trás desse clichê imbecilóide. Graça barata, né? São conceitos mutuamente excludentes dentro desse clichê. Ora, bolas, a graça é algo que nos alcança, como diz Paulo, de modo gratuito. E barato ou barata é um adjetivo que vai exprimir o quê? Um determinado valor àquilo que agora te pertence, ou então você pretende adquirir. Barato vai determinar um grau de valor. Ou seja, que você tem que arcar para você adquirir tal bem. Mas como pagar, ainda que seja um valor barato, por algo que nos alcança inteiramente de graça? É um presente. Paulo, ele utiliza a expressão graça gratuita, parece tautológico, né? Isso, para mim é uma tautologia, mas é proposital que ele faz que ele se utiliza essa expressão, né? Deixa eu ver aqui onde é que eu tô com a minha Bíblia nova aqui, na nova versão transformadora, e às vezes é difícil achar um texto aqui porque não está todo marcado.
Deixa eu ver aqui onde é que ele fala sobre isso. Onde é que ele utiliza. Deixa eu pegar minha Bíblia velha aqui, que vai ser mais fácil encontrar a declaração de Paulo ai, ai, sobre essa coisa, né? É o versículo 24. Deixa eu ver se eu acho na NVT aqui o 24. Mas versículo 24. Olha aqui. Sendo justificados gratuitamente por sua graça. Gratuitamente por sua graça. A justificação é gratuita, pela graça de Cristo. Paulo tem que ser redundante, ele tem que ser tautológico aqui para poder imprimir a ideia de que essa coisa de graça barata ou graça muito cara, isso não existe. Isso é coisa de imbecilóide, ficar citando por aí. Isso é graça barata, graça barata. Eu ouvia isso e não conseguia captar isso também, porque durante muito tempo eu fui um tremendo imbecilóide dentro da igreja adventista. Um tolinho, que achava que sabia muito, não sabia nada, inocente. Então, o irmão Maurício, né, fazendo esse tipo de observação, irmão, quando você fala sobre a graça, eu notei que o irmão fala sorrindo. E aí a gente tem que explicar, né, por que a gente fala sorrindo sobre a graça. Porque é maravilhoso falar sobre algo que está sobre nós, em nós, que nos domina e que nos alcançou como presente de Deus. É real, é algo real. É algo que eu consigo explicar agora, é algo que eu consigo entender agora. Isso é real na minha vida. Então, quando você assume o púlpito de uma igreja, de um templo, quando você se coloca diante das pessoas para falar sobre isso, você tem a certeza de que você está falando de algo real na sua vida primeiro. Antes, a gente falava sobre isso, citava, pronunciava a palavra graça, sem entender as reais implicações disso, né? Então era um negócio meio hipócritazinho, né? Um negócio meio fingidinho, né? Um teatrozinho que a gente fazia, né? Hoje não. Isso é real na nossa vida. Isso é real. A graça é real na minha vida. É por isso que quando eu falo de evangelho, eu falo de graça, eu tenho que sorrir. Eu vou travar a cara aqui, fechar a cara e vou ficar ameaçando e chantageando vocês? De forma nenhuma. Eu tenho que mostrar para vocês que a graça é real na minha vida, né? E é isso. Romanos, capítulo 8, verso 9. 9 em diante. Eu estou lendo, estou refletindo com base na NVT. Eu acho que essa versão aqui, ela é tremendamente esclarecedora. A NVT, nova versão transformadora. Romanos 8, 9. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Olha só que versículo importante esse. Vocês não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Paulo estava escrevendo para uma igreja. A igreja em Roma. Isso não quer dizer que só havia um lugar de adoração, ou eu não posso dizer que havia um templo, não posso. Provavelmente eles se reuniam nas casas dos irmãos, e de modo muito restrito, né? Por conta das perseguições, enfim. Mas Paulo estava escrevendo à igreja que estava em Roma, aos crentes. Por que ele diz aqui, olha, vocês não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês? Por que ele coloca a coisa na condicional aqui? Se. Essa partícula está aqui. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Simples, irmãos. Ele não estava colocando em xeque a espiritualidade dos verdadeiros. Não é isso que ele estava colocando em xeque. Não é isso que ele estava fazendo.
Paulo coloca a partícula se, que é condicionante, porque ele não conhecia aqueles para quem ele estava direcionando a sua epístola. Ele não os conhecia pessoalmente. Ele não sabia se aqueles que estariam futuramente lendo a sua epístola eram verdadeiros filhos de Deus, eram verdadeiros convertidos, tanto da parte dos judeus convertidos quanto da parte dos gentios convertidos. Paulo não os conhecia, por isso ele insere na sua epístola a partícula condicionante se. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Agora preste atenção no termo habita, habitar. Preste atenção nesse termo. No capítulo 7, a partir do verso 17, deixa eu ler aqui na versão transformadora, né? A partir do verso 17 ele diz: portanto não sou eu quem faz o que é errado, mas o pecado que habita em mim. Olha a palavra. O pecado que habita em mim. Aí no verso 18 ele diz: eu sei que em mim, isto é, em minha natureza humana, não há nada de bom, pois quero fazer o que é certo, mas não consigo. Verso 19, quero fazer o bem, mas não o faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim o faço. Então, se faço o que não quero, na verdade não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Veja, olha o verbo habitar aqui de novo. Olha só como essa questão do ser uma nova criatura, ela é delicada. Por que ela é delicada? Porque ao mesmo tempo em que o Espírito de Deus habita em você, por um lado, o Espírito habita em você. O Espírito habita onde? Aqui, ó. Mente. Na mente. O Espírito de Deus habita na mente. Agora, o pecado habita onde? No corpo. O Espírito de Deus habita aqui, o pecado habita aqui. Então, Paulo está escrevendo, endereçando o capítulo 8 à igreja de Roma, e colocando a partícula se, olha, vou ler de novo o verso 9. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Paulo, então, está colocando as coisas desse modo, na condicional, porque ele não conhecia os crentes para quem ele estava escrevendo. Ele não sabia quem era falso, quem era verdadeiro. Por isso que ele coloca se aqui. Mas ele deixa claro o seguinte, olha, na vida do crente agora, o que é que domina a vida do crente? O que é que domina a vida do crente? O Espírito. Aqui, ó, o Espírito. Nós somos controlados pelo Espírito, irmãos. Controlados pelo Espírito. O Espírito habita em nós. Agora, por que há aquele conflito que ele relata aqui no capítulo 7, o capítulo anterior? Por que ele relata? Porque no nosso corpo, na nossa carne, nos nossos membros, na nossa natureza humana, habita o quê? O pecado. Aqui habita o Espírito, aqui habita o pecado. E aí o que acontece? O pecado que habita nesse corpo, ele quer dominar, ele quer conquistar algo, ele quer conquistar esse terreno aqui, ó, esse território. O pecado que habita aqui quer conquistar esse território aqui. Mas esse território aqui já é controlado pelo Espírito, o Espírito habita aqui.
Então, o que há quando o pecado quer invadir um território que pertence ao Espírito Santo de Deus? Há o quê? Choque, conflito, guerra. Guerra. É um poder tentando ampliar os seus domínios sobre um terreno que não lhe pertence, um território que não lhe pertence. Vocês acham que o Espírito vai deixar o pecado dominar um território que pertence a ele? O que acham vocês? Claro que não, por isso que há guerra. O Espírito não se rende. O Espírito não se rende. Paulo diz aqui, olha, em Romanos 6,14. Leiam comigo Romanos 6,14, eu vou ler aqui na NVT. O pecado não é mais seu senhor, pois vocês já não vivem sob a lei, mas sob a graça. Na revista atualizada, ele diz, Romanos 6,14. Porque o pecado não terá o quê? Domínio! Domínio! O pecado que habita aqui não terá o domínio disso aqui, ó. Não terá o domínio disso aqui. Por que não terá o domínio disso aqui? Porque aqui habita o Espírito. Aqui habita o Espírito. E nós vivemos sob a égide do domínio, do controle, da guia, do senhorio do Espírito. Então, quando o pecado quer invadir esse território aqui, vocês acham que o Espírito vai ficar assim, ó? Vocês acham que o Espírito Santo vai cruzar os braços e vai deixar tudo beleza? O que Paulo descreve aqui no capítulo 7 é justamente o contrário. Porque aqui ele é homem de Deus, ele tem prazer em obedecer à vontade de Deus expressa nas suas leis, nos seus mandamentos. Ele tem prazer, ele tem alegria em obedecer aqui, ó, aqui, ó. Estão entendendo? Então, aqui ele não quer fazer o que é errado, mas aí ele diz que quando ele faz o que é errado, não é ele filho de Deus, o homem interior, a nova criatura, que faz, mas quem é que faz? O pecado que habita aqui. Vocês estão entendendo? É guerra, 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 guerra. Daí a importância de você estar sempre em comunhão com Deus. Quando eu digo sempre em comunhão com Deus, não é estar ajoelhado 24 horas por dia. É até tolice falar desse modo, né? Não é estar, sabe, sentado orando ou 24 horas por dia estudando a Bíblia. Não é isso. É estar em conexão direta com Deus nas 24 horas do dia, em qualquer dia ou lugar. Esteja você fazendo o que você quiser. Não há como você, veja, enquanto crente agora, se livrar da presença de Deus, porque Deus está em você, Ele habita em você, Ele controla e domina a sua vida, o Espírito Santo é o Senhor. Não era isso que Paulo dizia aos Coríntios? O Espírito é o Senhor, é Ele que domina. Ele já dizia isso. Tentando encontrar aqui. Olha, vocês não entendem que são templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Vocês não entendem isso? Então, em que lugar que você pode se desvencilhar de Deus? Em que lugar? Ou em que época? Em que tempo? Por isso que o salmista, já entendendo esta verdade maravilhosa, ele escreveu o Salmo 139. E é interessante porque essa experiência de ler o Salmo 139 na NVT, eu estou tendo agora. Eu comprei essa Bíblia recentemente e ainda não tive condições de lê-la toda nessa versão. Então, deixa eu ler um trecho desse Salmo 139. Veja que nós estamos refletindo sobre um versículo apenas
do capítulo 8 de Romanos, que é o versículo 9. Nós estamos refletindo um versículo apenas, meus irmãos. Percebem a gravidade, a profundidade, a beleza, a maravilha, a riqueza da palavra de Deus quando você para analisá-la de acordo com ela mesma, ou seja, a palavra de Deus de acordo com ela mesma, compará-la com ela mesma, procurar saber o que ela diz em todos os lugares acerca do tema tratado naquele único versículo. Não é maravilhoso isso? Salmo 139, a partir do verso 1 diz assim: ó Senhor, Tu examinas meu coração e conheces tudo a meu respeito. Coração, mente. Conheces tudo a meu respeito. Olha, Deus sabe de tudo da sua vida, irmão. Sabes quando me sento e quando me levanto. Mesmo de longe, conheces meus pensamentos. De longe como? Ele está falando do ponto de vista geográfico, espacial. É um paradoxo que o salmista vai expressar aqui, né? Bom, se ele está longe, ele não está perto. Se ele não está perto, como é que ele sabe o que eu estou pensando, o que eu estou fazendo? É um paradoxo. Então, ele escreve mesmo de longe, tendo como referência o conceito geográfico espacial, tá? Tu me vês quando viajo e quando descanso. Sabes tudo que faço. Tudo. Antes mesmo de eu falar, Senhor, sabes o que vou dizer. Vais adiante de mim e me segues. Olha, para lá. Olha outro paradoxo. Vais adiante de mim? Então ele está lá na frente. Ele vai adiante de mim. Mas ele diz, e me segues. Olha esse movimento onipresente de Deus. Isso aqui é onipresença pura. Vais adiante de mim, ao mesmo tempo em que me segues. Está vendo o paradoxo? Esse conhecimento é maravilhoso demais para mim. É grande demais para eu compreender. É verdade, a gente só tem que aceitar, porque compreender mesmo não dá para compreender. Como é que ele vai adiante de mim ao mesmo tempo que ele me segue? Hã? Me explica isso aí, o doutor. Seja em que área for da teologia que você for doutor. Me explica isso. Explica isso para os seus alunos, para a sua membresia. Explica. 7. É impossível... Olha isso aqui. Esse aqui é o foco da minha atenção aqui no Salmo 139. É impossível escapar do teu espírito. Não há como fugir da tua presença. Você já pensou em fugir de Deus, irmão? Como o profeta Jonas tentou uma vez? Deus manda Jonas para ir para Nínive, pregar para os grandes inimigos do povo de Deus. Aí Jonas, preocupado com a sua reputação de profeta, ao invés de ir para Nínive, vai para Tarsis, na direção contrária. Mas como Deus respeita o livre-arbítrio... porque Deus respeita o livre-arbítrio, Deus foi atrás de Jonas de todos os modos, né? Porque ele é senhor de tudo, ele controla tudo. De tal modo que Jonas vai parar no estômago de um grande peixe. Sei lá se era uma baleia, se não, não sei, não me interessa se era baleia, que tipo de baleia que era, né? O resumo da ópera é esse: o Jonas querendo fugir da presença de Deus, ele, no frigir dos ovos, ele vai parar no estômago de um grande peixe, e o grande peixe deixa ele aonde? Nas praias de Nínive. Isso é porque Deus respeita o, entre aspas, livre-arbítrio humano. Deus não duela consigo mesmo. Vai dizer o Dr. Rodrigo Silva, o fanfarrão, o stand-up man da Igreja Adventista. O propagandista da Igreja Adventista hoje aqui no Brasil.
Deus não duela consigo mesmo, portanto ele não pode desrespeitar o livre-arbítrio humano. O que ele fez com Jonas, doutor? Ai, meu Deus, é ridículo, né? É ridícula essa história. Mas vamos ao texto. Eu quero ler na Revista Atualizada o verso 7, que na NVT diz assim: é impossível escapar do teu espírito, não há como fugir da tua presença. Verso 7 na Revista Atualizada: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Para onde, irmãos? Vocês querem escapar do Espírito Santo? Vocês querem fugir do Espírito Santo? A Bíblia está dizendo que é impossível. Impossível. Por quê? Porque o Espírito Santo é Senhor de vocês. Vocês não entenderam isso? Aqui na NVT, as coisas estão colocadas desse modo. O Espírito Santo é Senhor. Romanos 6,14 diz: o pecado não é mais seu senhor. Ou seja, não é ele que tem o domínio de vocês. Vocês não estão debaixo desse senhor malvado que é o pecado. Ele não é senhor, ele não tem o domínio sobre vocês. Por que não? Pois vocês já não vivem sob a lei. Vocês já não vivem sob a lei. Ou seja, a lei está aqui, ó. E você está embaixo dela. Você não está sob ela mais. Que lei é essa a qual Paulo se refere? Aquela promulgada por Deus através de Moisés logo depois da libertação do cativeiro egípcio, que consistia de 613 mandamentos. Você não está mais debaixo dessa lei. Você está debaixo da graça. E agora quem controla a sua vida? É a lei? Não! É o Espírito que controla isso aqui em você. Agora, mesmo o Espírito controlando o seu coração, a sua mente, o seu corpo é controlado pelo pecado, irmão. Controlado pelo pecado. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito. Paulo deixa isso claro, ele está falando para crentes. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Simples assim. Ele coloca as coisas na condicional. Se de fato o Espírito de Cristo habita em vocês. O Espírito de Deus habita em vocês. E aí ele diz, se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Nós somos controlados pelo Espírito. Não somos controlados mais por tábuas de mandamentos ou livro da lei. Você não está mais debaixo dessa lei. Portanto, meu querido irmão, quando eu falei aqui atrás, só abri um parênteses aqui, porque às vezes eu, no afã de querer explicar um determinado assunto, eu faço uma afirmação que aí vão aparecer aqui os imbecilóides, vão querer me contestar falando que eu estou falando mercadoria. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Com relação ao sábado, eu já falei muito, né? Ainda tem muita coisa ainda que falar sobre o sábado. Hoje mesmo eu vou gravar um sábado em resposta a um questionamento de uma irmã que está estudando a Bíblia conosco, uma irmã de família tradicional, 4ª geração de adventistas, tal, uma família enorme, enfim. Então hoje eu vou falar um pouco mais sobre o sábado. Eu vou gravar um vídeo mais tarde falando sobre o sábado, porque ela me passou aí um vídeo de um pastor adventista fazendo algumas afirmações sobre o sábado. Nós vamos comentar isso. Então vamos lá, deixa eu abrir um parênteses aqui para você quando eu falo sobre essa questão da lei. Lá no Levítico capítulo 11, nós temos aquela relação dos animais que poderiam servir como alimento e dos animais que não poderiam servir como alimento. Um desses animais é o porco. Vou falar do porco porque é uma questão mais próxima de nós, né?
Então, quando eu digo aqui que você não pode ser condenado por comer carne de porco, e eu digo também que você não está mais sujeita a essa legislação, veja, vamos usar o bom senso. Isso não significa que você que tem problemas, que o seu organismo tenha problemas com o consumo da carne do porco, né? Deva transgredir isso, deva desobedecer a natureza do seu organismo. Tem gente que não pode comer nem carne, de natureza nenhuma. Tem gente que não tem condição de comer carne de porco mesmo, ou qualquer outra carne tão gordurosa e tão prejudicial quanto a carne do porco. Vocês estão entendendo? Eu tenho que abrir esse parênteses aqui, porque tem uns imbecilóides aqui que acham que a gente é idiota como eles, imbecil como eles, né? E se aproveitam de tudo quanto é pontinho que a gente fala aqui para tentar denegrir o foco da nossa mensagem, que é o Evangelho. Então veja, você não está mais sob a obrigação de guardar aqueles mandamentos, aquelas ordenanças lá de Moisés. Você não está mais sob a obrigação. Isso não significa que você, veja bem, que tem problemas, por exemplo, com relação à alimentação, possa se utilizar de alimentos que serão prejudiciais a você lá. Isso é uma questão de saúde. Deus jamais vai colocar essa questão de saúde como condição de salvação, meu irmão. É isso que a igreja faz. E aí ela erra. Ela não erra quando ela propõe uma alimentação mais saudável. Ela não erra aí. Estou falando da igreja adventista. O erro da igreja não é propor uma alimentação saudável, hábitos alimentares saudáveis. O erro da igreja não é esse. O erro da igreja é colocar isto como condição de espiritualidade, de salvação. Esse é o erro. Vocês estão me entendendo agora? Espero que tenham me entendido. Então, se para você carne de porco faz mal, não coma, irmão. Se para você comer carne faz mal, não coma. Se para você não tem problema nenhum, coma, mas coma com bom senso, com parcimônia, com temperança. Tá colocado? Porque não é o fato de você que pode comer a carne do porco, comer, fazer uso dela como alimento, que vai tirar o céu de você, irmão. Tá? Isso não é bíblico. Isso não está nos cânones do Evangelho. Tá certo? Eu coloquei as coisas do modo bem equilibrado aqui agora, né? Para que os imbecilóides não venham criar ou enxergar pelo em ovo, né? Então vamos continuar com o nosso assunto. Quando nós somos regenerados pelo Espírito, nós nos tornamos novas criaturas. O que Paulo disse que aconteceu conosco nesse caso? 2 Coríntios 5,17. O que ele diz? Deixa eu abrir lá na NVT. Esse é outro texto que eu vou descobrir aqui na NVT, olha. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Olha que texto maravilhoso. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Quem foi que gerou essa nova vida em você? O Espírito Santo. Ele é senhor de você agora. Ele controla a sua vida agora. Você não está debaixo de lei mais, irmão. De sábado, até mesmo de domingo. Você não está mais debaixo de lei nenhuma, como condição de salvação. Você não está mais debaixo de lei. Deus é o Senhor da sua vida, irmão. Olha, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30, 31 dias por mês, 365 dias por ano. Não há tempo e nem lugar. Lembram-se do Salmo 139? Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Vou ler de novo na NVT esse versículo do Salmo 139, versículo 7. Olha, é impossível escapar do teu espírito, não há como fugir da tua presença.
Você não precisa de sábado e nem domingo para ser filho de Deus agora. Por que não? Porque o Espírito que habita aqui, a sua mente está com você, ele é senhor da sua vida, ele controla a sua vida e não há como você escapar ou fugir ou se distanciar ou correr dele, irmão. Ponha isso na sua cabeça. Isso significa um outro ponto de vista que eu quero elencar com vocês. Isso significa que crente não cai? Ora, como não cai? Claro que cai. O apóstolo Paulo está falando, quando eu peco, já não sou eu, filho de Deus, né, que peco, mas o pecado que habita em mim. Ora, o pecado não é uma queda. O pecado não é uma tentativa de fuga imposta pelo seu corpo a você. Aí eu sou obrigado a ler um texto de Jeremias. Aqui, eu vou ler na Nova Almeida Atualizada, Jeremias capítulo 3. Eu vou ler dois textos aqui. Um no versículo 14 de Jeremias 3 e outro no versículo 22. Primeira parte do versículo 14 de Jeremias 3. Voltem para mim, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu é que sou o esposo de vocês. Vou repetir. Voltem para mim, ó filhos rebeldes. Sabe que palavra no hebraico está aqui dando o significado na nossa língua de rebeldes? É a palavra shovav. Shovav. Ou shobab. Isso não importa. Shovav ou shobab. Não importa. Sabe o que significa a palavra shovav no hebraico? Apóstata. Desviado. Então, quando Deus... Olha o que Deus faz aqui com o apóstata, o desviado, mas que é o quê? Filho dele. Filho dele. É filho. Ele diz aqui, voltem para mim, ó filhos apóstatas, ó filhos desviados, ó filhos rebeldes. Voltem para mim, seus apostatados. Vocês são meus filhos, porque eu é que sou o esposo de vocês. Olha o verso 22. Voltem, filhos rebeldes. Eu curarei as suas rebeliões. Voltem, filhos apostatados. Eu curarei a vossa apostasia. É isso, em outras palavras, que Deus está dizendo. Por que eu estou citando isso aqui? Por que eu estou citando isso aqui? Para confirmar algo que a Bíblia afirma. Não há como você escapar do Espírito. Não há como você fugir do Espírito. Você pode se desviar temporária, momentaneamente, por conta de pecados que o seu corpo comete. Mas se você for um filho verdadeiro de Deus, o que Ele vai fazer por você? Filho, volta. Filho apostatado, volta. Filho desviado, volta. Filho rebelde, volta. Volta, eu vou curar a sua apostasia. Eu vou curar o seu desvio. Eu vou curar a sua rebeldia. Volta, meu filho. Com o filho, Deus faz isso aqui. Volta, meu filho. Eu sou o seu Senhor. Eu sou o seu esposo. Não há como você... A NVT diz, é impossível você escapar do Espírito, irmão. Impossível. Então você não precisa de um sábado, ou de um domingo, ou de uma sexta-feira, no caso dos muçulmanos, para manter comunhão plena com Deus. Por que não? Porque Deus habita em você, criatura. Quando é que você vai aprender isso, irmão? Ou irmã? Você é controlado pelo Espírito, o Espírito habita em você. Olha, ele tomou posse de você. Isso aqui, ó, porque isso aqui, esse corpo, será transformado na volta de Jesus.
O Espírito Santo tomou conta, ele é Senhor agora de você. Eu tentei encontrar aqui o Espírito na NVT, o versículo na NVT, não encontrei. Na minha bibliazinha velha e surrada aqui, eu acho que eu vou encontrar esse texto, né? Que eu queria mostrar para vocês aqui. Acho que é 1 Coríntios capítulo 3. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se é 1 Coríntios mesmo. Capítulo 3. Eu quero ler um versículo que é muito importante acerca desse assunto que nós estamos tratando aqui. Deixa eu ver se é no 2 Coríntios. Paciência, irmãos, paciência, que aqui é assim. O Espírito é que me guia aqui. Às vezes, achei. Segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 3, verso 17. Eu fiz questão de abrir esse texto aqui para vocês, que eu vou ler agora, e quero abrir na NVT também, para conferir juntamente com vocês o que a NVT diz e o que a revista e atualizada também diz. Vamos ver o que a NVT diz aqui no verso 17. Olha só. Pois o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Olha o verso 18. Portanto, todos nós dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Nossa, que texto maravilhoso, né? O Senhor, o que eu quero salientar é isso. O Senhor é o Espírito. Na revista atualizada diz, ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Não há cárcere, não há prisão. Há liberdade. Não libertinagem, liberdade. Em relação a quê mesmo? Liberdade em relação a quê? O Senhor é o Espírito. Vai dizer Paulo em Coríntios. O Senhor é Espírito. Liberdade em relação a quê? Aqui em Romanos capítulo 7, verso 4, Paulo diz, assim, meus irmãos, vocês morreram para o poder da lei. Quando foi isso? Quando foi que nós morremos para o poder da lei? Quando morreram com Cristo. E agora estamos unidos com aquele que foi ressuscitado dos mortos. Como resultado, podemos produzir uma colheita de boas obras para Deus. Quando éramos controlados pela natureza humana, desejos pecaminosos atuavam dentro de nós. E a lei despertava esses desejos maus que produziam uma colheita de obras pecaminosas, cujo resultado era a morte. Agora, porém, fomos libertos da lei, pois morremos para ela e já não estamos presos a seu poder. Podemos servir a Deus não da maneira antiga, obedecendo a letra da lei, mas da maneira nova, vivendo no Espírito. Vocês perceberam o texto maravilhoso de Paulo em Romanos 7, mostrando por que nós agora somos novas criaturas e estamos livres por conta do senhorio do Espírito em nós. Livres de quê mesmo? Livres da lei. Livres da lei. Quando você era escravo, servo da lei, ela estava o quê? Fazendo o quê com você? Condenando. E produzindo em você, gerando em você frutos maus, porque você não dá conta de obedecê-la. A lei suscita em você desejos pecaminosos. Olha o paradoxo.
A lei suscita em você desejos pecaminosos. Quando a lei diz não mate, você quer matar. Quando a lei diz não adultere, você quer adulterar. Quando a lei diz não roube, você quer roubar. Quando a lei diz não cobice, a sua natureza humana quer cobiçar. Porque a lei é espiritual e você é carnal. Tá entendendo? Choque. Então você não está sujeito a esta lei mais, a esse código legal que te condenava. Não está mais sujeito a ele. Agora, isso não significa que você não esteja debaixo de outra lei. Que eu mostrei para vocês, Romanos 8:2. Pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito. Agora você está sob a lei do Espírito. Que é o Espírito de Cristo que habita em você. Paulo vai dizer isso em 1 aos Coríntios, capítulo 9. Olha aqui. A partir do verso 19. Embora eu seja um homem livre, fiz-me escravo de todos para levar muitos a Cristo. Quando estive com os judeus, vivi como os judeus para levá-los a Cristo. Quando estive com os que seguem a lei judaica, vivi debaixo dessa lei. Embora não esteja sujeito à lei. Agi desse modo para levar a Cristo aqueles que estão debaixo da lei. Quando estou com os que não seguem a lei judaica, também vivo de modo independente da lei para levá-los a Cristo. Olha o que ele diz agora. Não ignoro, porém, a lei de Deus, pois obedeço à lei de Cristo. Por que eu não ignoro os princípios da lei promulgada por Deus através de Moisés? Porque agora eu sigo a lei de Cristo. E qual é a lei de Cristo? Lembram-se daquele doutor da lei questionando Jesus? Mestre, qual é o mandamento mais importante da lei? Qual é o mandamento mais importante da lei? Aí Jesus disse para ele o quê? Ame ao Senhor seu Deus de todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois grandes mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Essa é a lei de Cristo, irmão. Esta é a lei de Cristo, é a lei da liberdade, a lei do amor. É por conta da lei do amor que nós seremos reconhecidos como discípulos de Cristo. João 13:35. E não mais por guardar circuncisão, dias de festa, lua nova, não sei o quê, sábado, circuncisão ou qualquer outra coisa, lei alimentar, nada disso. Não é por isso que você vai ser reconhecido como crente, como filho de Deus. Não é por nada disso, irmão. Não é por nada disso, é pelo amor. É pelo amor, é quando você se interessa de verdade pelo bem das pessoas que te cercam. Pelo bem das pessoas no seio da qual, no meio das quais você está. Por que mesmo? Porque você agora é controlado pelo Espírito e não pela letra da lei. É o Espírito Santo que habita em você. Não há como você fugir de Deus. Não há como você escapar dele. Olha, Deus está com você agora aqui. Deus está com você quando você está no trabalho, quando você está na escola, quando você está na rua, caminhando, passeando, quando você está jogando bola, quando você está praticando esportes. Deus está com você em todos os momentos da sua vida. Eu não preciso aqui detalhar todos. Todos. Não há tempo e nem lugar. Não há tempo nem espaço mais onde você possa fugir de Deus, escapar de Deus. Você viu o que a palavra diz? Por que não, irmão? Porque o Espírito habita em mim. Eu estou livre daquele jugo, da letra da lei que só me condenava. Eu estou livre. Estou livre. Eu não preciso de sábado, nem de domingo, nem de sexta-feira. Por que não? Porque em todo tempo é criação de Deus. Eu estou com meu Deus aqui agora. O Espírito Santo habita em mim. Ou você não crê nisso, irmão? Você que está guardando o sábado, pensando que por guardar o sábado, você vai ser selado e vai ser salvo. Porque se você escorregar no sábado, você não vai ser selado. Eu quero te dar uma boa e uma má notícia. A má é que você está errado. A boa é que você já foi selado. Não porque guarda sábado, mas porque você crê verdadeiramente em Cristo. Então, porque você crê, a justiça te foi imputada. Quando você tem fé em Deus, é que você cumpre a lei.
Esse é o sentido do que Paulo quer dizer em Romanos 3:31. Olha o que ele diz. Então, se enfatizamos a fé, quer dizer que podemos abolir a lei? Claro que não. Na realidade, é só quando temos fé que cumprimos verdadeiramente a lei. Entendeu o sentido de Romanos 3:31? O sentido de Romanos 3:31, ô adventista, meu querido irmão, minha querida irmã, o sentido verdadeiro de Romanos 3:31 não é dizer que você tem que guardar o sábado porque sábado é lei e o sábado está em vigor. Não é por isso, é porque quando você tem fé em Jesus, você já está cumprindo toda a lei. Você tem fé em alguém que cumpriu toda a lei. Por que ele cumpriu toda a lei? Em seu favor, porque você não dá conta de cumprir toda a lei. Se você se submete a um ponto, você tem que se submeter a todos, porque o contrário vigora, e você costuma dizer isso. Qual é o contrário desse princípio? Se você guarda toda a lei e tropeça num só ponto, você se torna culpado de todos. Não é isso que você diz? Não é isso que você diz? Citando Tiago. Então, inverta o princípio. Inverta o princípio e pense no seguinte: se eu me submeto a um só ponto da lei, estou sob a obrigação de guardar todos os pontos da lei. Porque o quê? Que é verdade? Porque quando eu observo toda a lei e tropeço em um só ponto, esse um só ponto no qual eu tropecei vai anular todos os demais que eu guardei. Você está entendendo? Então, quando você se submete a um, mas submete a um, você ignora os demais, você também está em pecado, porque se você se submete a um, você é obrigado a se submeter a todos os pontos da lei, irmão. São 613 mandamentos. Se você se submete a um, tem mais 612 esperando por você. Quando é que você vai entender que a sua vida não gira em torno mais de lei, e sim do Espírito? Quando é que você vai entender isso? E esse que não possui o Espírito de Cristo não pertence a ele. Simples assim. Simples assim. Bom, eu fiquei só no verso 9 aqui, né, de Romanos. No próximo vídeo, a gente volta a falar de Romanos 8 a partir do verso 10. Mas tudo é uma sequência. Vocês acham que eu vou falar coisa diferente do que eu falei agora, analisando o verso 10? Pode ter certeza que não. No próximo vídeo, Romanos 8, versículo 10. Mas fique com essa verdade maravilhosa que eu acabei de mostrar para você. Meu irmão, minha irmã adventista. Não há a mínima possibilidade de você escapar do Espírito Santo. Você já é dele. Você foi selado pelo Espírito. Deixa eu ler só esse texto rapidinho, para encerrar o vídeo com chave de ouro. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que ele colocou sobre vocês para o dia em que nos resgatará como sua propriedade. O Espírito Santo de Deus, o selo que ele colocou sobre vocês. Estamos selados com o Espírito. Selados! Não há como você escapar, fugir. Você pode até, momentânea e temporariamente, como eu mostrei para você, dar uma escapada. Cair, desviar, apostatar. E Deus pode permitir que isso aconteça. Leia Daniel 11:35, irmão adventista. Leia Daniel. Você gosta muito do livro de Daniel, não gosta? Leia Daniel 11:35 e descubra que Deus permitirá que muitos, temporária e momentaneamente, apostatem, se desviem, caiam. Como aconteceu com o filho pródigo. Deus vai permitir que muitos se enveredem temporariamente por caminhos tortuosos. Deus permitirá que isso aconteça, mas com um propósito santo, para evitar o quê? Um mal maior lá na frente. Deus é maravilhoso. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo. Deus é bom o tempo todo.
Deus não é bom só no sábado, ou só no domingo, ou só na sexta-feira. Deus é bom o tempo todo. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Amém.